E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vou ler aqui alguns comentários que alguns portugueses fizeram aqui nos meus vídeos e no final vou comentar isso aqui, ó. Falando em Portugal, né? Cristiano Ronaldo se encontrou com Jordan Peterson. Vai ser interessante comentar sobre isso aqui. O primeiro comentário que eu vou ler ele foi feito neste vídeo aqui que eu fiz no meu outro canal sobre, né, o país que mais odeia o Brasil. E que a França, tá? Spoiler, é a França. Um vídeo que chegou aí a 1.100.000 visualizações, né? O que em época de eleição é até bom, né? Mas não sei se vai fazer muita diferença, né, nessa altura. E muitos portugueses comentaram a favor do Brasil, e eu vou ler um comentário de um deles aqui, mas só contextualizando, por que eu cismei com a França aqui? A França atual, né, o presidente da França usa como desculpa o ambientalismo para minar a soberania do Brasil. E assim, é muito interessante você proteger o meio ambiente, tá? Mas o que ele está fazendo é basicamente usar isso como um cavalo de Troia. É uma boa ideia, que aí você vai abraçar, né, como um cavalo de Troia, e com isso vem toda uma agenda junto com essa boa ideia, essa boa intenção. Né, uma agenda distópica, uma agenda globalista. Né, e quem acha que globalismo é teoria da conspiração, vai lá no google.com e coloca na Fórum Econômico Mundial, Agenda 2030, você vai ver que agora isso está aí abertamente para todo mundo ver. E o Macron é parte desse grupinho distópico globalista. Né, e com isso ele quer sabotar a soberania do Brasil, fazer o Brasil ter uma má imagem no exterior para justificar esse ataque à nossa soberania. E é interessante que, né, olha aqui, você vê ele junto com o ladrão, né, não vou falar o nome aqui, mas vocês conseguem ver aí que é o Lula, né. Aí Macron eu chamo de Lacron, aí o Macron é o Lacron e o Lula é o ladrão, né, então a dupla sertaneja da pesada aqui, o ladrão e o Lacron. E na época que o ladrão era presidente, né, cara, havia até mais queimadas. Só que convenientemente, né, a mídia que trabalha para os globalistas passa pano para isso, e também havia um monte de ONG parasita, né, lobo em pele de ovelha, parasitando a Amazônia e trabalhando, né, em prol dessa agenda globalista. E claro, né, eles vão passar pano para tudo isso. Então, enfim, é por isso que hoje é toda essa questão aí da Amazônia e tudo mais. Enfim, assunto para outro vídeo, vai lá e vê. Eu vou logo ler um comentário aqui, que senão esse vídeo aqui vai ter 30 minutos de duração. Não é esse aqui, é o outro. É esse aqui. Ó, sou português, ou seja, europeu. Mas vou dar um conselho a vocês, meus caros amigos brasileiros. Não deixem que nenhum país europeu interfira no Brasil. A Europa Ocidental está estragada com seu progressismo. E concordo plenamente. E muitos portugueses comentaram a favor do Brasil aqui nesse vídeo, cara. Sim, todo esse progressismo, agenda globalista, tá? Realmente está mais avançado em alguns países da Europa, menos avançado em outros. Mas está aí. Aí você pensa, pô, mas a Europa está longe do Brasil. Não, pessoal, a França é nossa vizinha. Guiana francesa, Guiana ou Guiana, como queira chamar. E aquilo não é uma colônia da França, é um estado da França, né? Ultramar. E isso é um problema para o Brasil. E se o Brasil não tomar cuidado, isso vai ser usado como desculpa para muitas mazelas. E dependendo de quem estiver no comando do executivo aí em 2023, a coisa vai ficar feia. Mas enfim, vou ler o próximo comentário aqui, que é esse aqui. Ó. Esse foi postado no meu vídeo sobre a Polônia. Lá no meu outro canal também, tá? E nesse vídeo sobre a Polônia, eu disse que a Polônia proibiu manifestação pública a favor do nazismo, claro, como muitos países, mas também a favor do comunismo. Então você não pode se manifestar a favor de nenhum dos lados lá, tá? Que seria crime, porque é um país que sofreu com os dois, tá? Um invadiu de cá e o outro invadiu de lá. E o país sofreu com os dois. Eu falei, pô, enquanto isso, né, em Portugal tem manifestações a favor do comunismo, tem o Partido Comunista que atrai pessoas para os eventos, e muitos portugueses comentaram dizendo que esse partido agora é irrelevante, tá? Tem perdido relevância, ainda bem. Ainda bem que tem perdido relevância, mas ainda assim é mais relevante do que deveria no mundo civilizado. Aí, olha o comentário aqui, né? Portugal, neste momento, tem o estigma contrário da Polônia.
O papão, o bicho-papão, né, é a direita, por conta do passado da ditadura à direita. E muitos cegos endeusam a esquerda como, entre aspas, heróis da libertação da ditadura. E enquanto não se libertarem da pancada ideológica de esquerda, não crescerão. Segundo algumas previsões, se não fossem as políticas socialistas, Portugal poderia ter o mesmo PIB da Dinamarca. Mas existe muito cegueta. Mas o mais estúpido é que a maior parte do povo comum é conservador. Mas tal como no Brasil, minaram muitos jovens na educação nas escolas. E isso que é interessante sobre Portugal, né? O povo é bem conservador, né? A cultura de Portugal é uma cultura mais conservadora. Só que a economia já é uma economia bem mais voltada para a esquerda. Tá? Que é o contrário da Nova Zelândia e Austrália, né? Então a economia pelo menos era bem livre, né? Só que a cultura bem progressista, ultra progressista, ainda mais na Nova Zelândia. E é isso aqui que ele falou que Portugal poderia ter o mesmo PIB da Dinamarca. Eu não sei se ele está falando sobre o PIB nominal, que é o total, ou per capita. Eu vou considerar o per capita aqui, e eu até peguei esse dado que eu sempre uso em todos os vídeos, né, que é o poder de compra, né, paridade do poder de compra. E quando você aplica isso aqui no site do Banco Mundial, não sei se dá pra ver aí, tem 3 linhas aqui, né? Vocês não vão conseguir ver, mas basicamente, ó, Portugal está no meio, Brasil embaixo, Dinamarca em cima. Então em termos de poder de compra, Portugal tá mais próximo do Brasil em poder de compra do que da Dinamarca, né? Mas está, digamos que entre Brasil e Dinamarca, que é um vão enorme, Portugal está ali na metade do caminho, né? Só que, em termos de poder de compra, cara, o PIB nominal mesmo, Portugal poderia ser um país muito mais rico. Eu não verifiquei essas previsões ou estudos que ele citou, seria até um assunto interessante para um outro vídeo, mas, cara, Portugal poderia ser muito mais rico do que é. Se você considerar que Portugal é um hub, tá? Então não é um país como a Eslovênia, que é um buraco logístico para você chegar ali para turismo ou para negócios. Portugal é um hub porque é o país mais próximo dos Estados Unidos, quer dizer, tem a Islândia, né? A Islândia seria o mais próximo. Mas da Europa continental, quer dizer, tem o Reino Unido também, né? Que se você for ver, pô... Ou tem os Açores, tá? Que os Açores aí, ó, tem um histórico com os Estados Unidos, né? Tem voos direto para Boston, né? Partindo dos Açores, e para o Canadá também, para Toronto. E também tem uma base americana nos Açores, tem até um consulado americano ali. Então tem esse intercâmbio com o país mais poderoso do mundo. É também o país mais próximo da Europa continental, né, do Brasil, né. Tem as Ilhas Canárias, mas não tem voo direto do Brasil para as Ilhas Canárias e nem para Madeira, né, então tem que parar em Lisboa obrigatoriamente. Então, ou seja, Portugal é um hub, você tem voos diretos aí vindo de Dubai, da Ásia, do Brasil, dos Estados Unidos, da América Central eu não sei se tem, do Panamá que também é um hub, mas pelo menos Brasil e Estados Unidos tem. Então assim, todo esse potencial para negócios, para turismo, Portugal tem as ilhas, ou seja, você tem ali o potencial de recursos naturais, toda uma área, uma zona econômica exclusiva que Portugal tem muito mais do que quase qualquer outro país da União Europeia. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Eu não vou lembrar os dados aqui de cabeça, mas se você for lá no meu canal e colocar, né, o plano que Portugal tem para expandir seu território, eu falei sobre isso. E que se Portugal prosseguir com esse plano, ele vai ter uma zona econômica exclusiva maior que a do Brasil, né? Que seria a 10ª do mundo, ou seja, Portugal tomaria o lugar do Brasil com a 10ª maior zona econômica exclusiva do mundo. Ou seja, Portugal poderia estar muito melhor, né, se não tivesse duas coisas. Se eu for falar de corrupção, né, brasileiros e portugueses vão comentar dizendo que o Brasil é mais corrupto, e de fato é. E não é minha opinião, tá? No índice da corrupção, né, Dinamarca, de novo, é o menos corrupto, né, número 1, Portugal número 34, não sei se mudou, se caiu, ano passado era 34, e Brasil 96. Então assim, mais uma vez, se você pegar corrupção, Dinamarca aqui, Brasil no extremo, Portugal tá meio que 35, 40% do caminho entre Dinamarca e Brasil, mais uma vez, né, em termos de corrupção. E isso atrapalha. Só que outra coisa são as políticas socialistas de Portugal, cara, e isso atrapalha. E eu comento, e tem muito português socialista assistindo, e fica puto e vem comentar aqui. Mas, cara, é verdade.
entendeu? Desculpa, é só ficar distribuindo e mais distribuição. E quando você quer criar riqueza, quer investir, quer ter sua residência fiscal, mas não dá, não tem, complica, cara, aí não dá. Entendeu? Então faz sentido isso que foi falado aqui por um português, que se não fosse essas políticas socialistas, Portugal podia ser um país muito mais rico. E pode, tá? Com esse novo plano de expandir a zona econômica exclusiva. Eu nem sei se esse é o termo, zona econômica exclusiva, tá? Vai lá pro meu vídeo que talvez eu não me lembre perfeitamente de cabeça aqui. Mas com esse plano, cara, mais uma vez, é mais uma chance para Portugal. E sem contar que a posição geopolítica de Portugal também é favorável. No índice global da paz, ele tem estado aí entre os mais pacíficos do mundo, ou seja, é um país que tem pouco risco de conflito. Então isso até favorece investimento, ao mesmo tempo que as políticas de esquerda desfavorecem investimento. Então se Portugal conseguisse alinhar esses dois fatores, né, o geopolítico com as políticas internas, para atrair mais e mais investimentos, incluindo do Brasil, né? Porra, cara, Portugal poderia decolar. Né? Mas não sei. É o que eu falei nesse vídeo onde eu falei desse plano de Portugal, né? Será que Portugal no futuro vai ser um país mais parecido com a Irlanda, né? Um país que era pobre e ficou rico? Ou vai ser um país mais parecido com a Itália, né? Um país que era mais rico, mas está cada vez mais afundando na própria crise e na própria burocracia. Né? Então, vamos ver, mas torcendo para o Portugal aqui. E voltando à questão que ele falou aqui do conservadorismo, né? E de fato, isso a gente nota em Portugal, mesmo visitando, tá? Primeira vez que nós fomos para Portugal como turistas, né, conversando com portugueses, a gente já nota isso. E a princípio, né, eu nem sei se eu falei isso no começo, mas todo mundo deve saber, né? Só quem chegou no canal agora que não vai saber que eu fiquei quantos anos em Portugal, né? De fato, a gente ainda sempre volta para Portugal, né? Mais de 5 anos em Portugal. Conhecemos todos os distritos, exceto Açores e exceto... até esqueci, mas tá faltando uns 2 distritos para conhecer. E cara, lá na Ilha da Madeira, em 2020, ficando meses lá, foi bem na época que teve alguns protestos, né, de derrubar estátuas, né? Virou uma moda no mundo, né? Derrubar estátuas. Aí eu via lá no Funchal a estátua de Cristóvão Colombo e eu pensava, é uma questão de tempo. Será que essa onda vai chegar em Portugal? Não sei, é um país mais conservador, a gente também está numa ilha, né, a população aqui é menor, não sei. Mas chegou. Né? Então, eu não lembro se foi 2020 ou 2021, mas algum imbecil, um progressista, regressista, foi lá e derrubou a estátua de Colombo. E que assim, Colombo, como muitas pessoas na época dele, fez coisas erradas, tá? Isso deve ser reconhecido. Mas você não pode varrer o lixo para debaixo do tapete. Simplesmente derrubar a estátua, fazer de conta que nunca aconteceu. Enfim, deixa eu ver mais uma coisa aqui que eu anotei para falar. Bem, já falei a questão do conservadorismo. E cara, interessante que em Portugal agora, tô gravando esse vídeo em outubro de 2022, tá? Então houve o primeiro turno das eleições do Brasil. Não sei qual vai ser o resultado do segundo turno, já falei aqui que eu acho que vai dar Lula no segundo turno, tá? Eu acho, posso estar errado, espero estar errado, mas é o que eu acho que vai acontecer. E muitos brasileiros em Portugal votaram no Lula, ou pelo menos assim foi reportado, né? E isso que eu acho estranho, cara, não tem estatística pra saber, pode ser verdade, tá? Eu só acho estranho, porque assim, normalmente os brasileiros que você vê em Portugal, em sua grande maioria, são religiosos, são evangélicos. O que isso tem a ver? Normalmente o pessoal mais evangélico, mais religioso, mais católico, normalmente mais conservador, não vota em Lula. Claro, alguns não, porque não se deram conta da contradição que é você ser cristão, praticante e votar no Lula. Mas normalmente essas pessoas votam no Bolsonaro, tá? E ali votaram no Lula, eu não sei, cara, só achei estranho. Mas assim, é uma coisa que eu não posso falar categoricamente porque não tem estatística nem para essa questão de que os brasileiros em sua maioria são cristãos praticantes em Portugal. Eu digo isso, é uma anedota, tá? Já deixando claro aqui, quando tem estatística, igual eu mostrei aqui na Banco Mundial e tal, eu posso falar categoricamente. Isso eu não sei. Minha experiência aí morando em Lisboa, Porto, Sintra, passando por vários lugares, Madeira, enfim, interagindo com tantos brasileiros e vendo vídeos também de muitos brasileiros em Portugal, é isso que eu percebo. Então é uma anomalia estatística, né? Ver os brasileiros em Portugal
elegendo Lula, não sei. Ah, agora, outra coisa que eu ia comentar aqui pra gente encerrar, deixa eu ver se tem mais algum comentário de português aqui. Tinha um aqui, tá? Esse aqui eu já li, esse aqui não, esse aqui é muito grande, tinha um... aqui ó, como europeu e português estarei sempre ao lado do Brasil, que considero também minha pátria. Foi postado no mesmo vídeo, né, sobre o país que odeia o Brasil. Teve esse outro comentário aqui, mas pô, é muito longo, assim, tipo, sou português, para mim, Brasil é um Portugal grande. Né? E é um comentário longo, elogiou bastante o Brasil e os brasileiros e tal. E é interessante isso que, na maioria, os portugueses gostam do Brasil, dos brasileiros. Há sim uma xenofobia em Portugal, isso é de uma minoria, tá? Mas é inegável que existe. Do mesmo jeito que, se um português vem morar no Brasil, também, cara, vai ter brasileiro fazendo piada, vai ter brasileiro que vai falar, ó, devolve nosso ouro. Tem, cara, isso é devido a um fenômeno chamado Vale da Estranheza, que às vezes culturas mais parecidas brigam mais. Igual às vezes você vê brigas dentro de família. Você vê aquele irmão que se dá bem com o amigo ou com o estranho, mas que não se dá bem com o pai, com a mãe, com o irmão dentro de casa. Então, por essa proximidade cultural e linguística, às vezes tem uma rixa maior entre os dois países, tá? Mas eu falo disso em outro vídeo aí sobre o Vale da Estranheza e porquê dessa rixa entre Brasil e Portugal. Mas agora, a última coisa que eu ia comentar, que nem está muito relevante assim, mas pô, falando de Portugal, né, eu achei que ia comentar, achei interessante comentar isso aqui, né? O psicólogo Jordan Peterson, né, que é um ícone da direita mundial, né, conservador, tem ideias muito libertárias também. Ele recentemente se encontrou com o Cristiano Ronaldo, né? E o Cristiano Ronaldo até acho que convidou o Jordan Peterson a se encontrar com ele, eles conversaram bastante, pô, fiquei feliz de ver, né? Só que aí muitas pessoas comentaram negativamente no perfil do Cristiano Ronaldo, porque o Jordan Peterson, gosto muito dele, mas só que ele tem ideias que vão contra todo esse progressismo, essa agenda globalista, essa atitude que a gente vê na mídia hoje, nos países que, cara, tudo é racismo, tudo é preconceito, sabe, essa encheção de saco regressista. O Jordan Peterson é o terror dessas pessoas. E muitos acusam ele dessas palavras horríveis que a esquerda usa para acusar todo mundo, né? É racista, é alguma coisa que rima com taxista. Então ele sofre essas acusações. E como ele foi visto com o Cristiano Ronaldo, então muitas pessoas progressistas comentaram justamente isso. Tipo, vamos não cancelar, mas porra, estou decepcionado com o Cristiano Ronaldo, como pode se encontrar com esse racista, esse xenófobo de extrema direita. Cara, tem um canal brasileiro, o Henry Bugalho, ele falou que Jordan Peterson é autoajuda para a extrema direita. Que para esse pessoal da esquerda, tudo é extrema direita, não existe direita, é esquerda, os guardiões da verdade, da bondade, e a extrema direita nazi-fascista racista. É isso, pra eles. Não tem meio termo para eles. Enfim, mas ó, o que comentaram aqui. Eu vou ler essa parte aqui, já tem 18 minutos, né? Eu não queria passar de 20 minutos, né? Na seção de comentários, vários internautas protestaram com o Cristiano Ronaldo por surgir ao lado do psicólogo que tratou o ator Elliot Page por ela, né, ao invés de ele. Cara, que polêmica, eu não sei se tem aqui, não sei se vocês lembram do filme, aquele com o Leonardo DiCaprio, Inception, eu acho que é A Origem o nome em português, tá? Aquele dos sonhos, que eles entram num sonho, dentro de um sonho, enfim. Aí tem uma mulher ali, tem até uma cena de beijo, né? Ela e o outro ator que eu esqueci o nome. Mas o nome dela, posso falar ela? Posso, YouTube? Então, ela, né, o nome era Ellen Page. Só que aí ela, né, não se identificava mais como mulher, resolveu fazer uma transição sexual, a qual eu respeito, se a pessoa quer fazer, o corpo é dela, né, então faça. Né, e aí ela mudou o nome de Ellen para Elliot. Só que aí no Twitter, né, o Jordan Peterson se referiu a ela, ou deveria dizer ele, até eu tô confuso agora, se referiu a ele como ela. E a justificativa é que o cromossomo ainda é um cromossomo de homem, que por mais que mude, ainda tem era um cromossomo feminino, e por mais que você mude, isso deve ser respeitado e tal,
há um bom argumento para isso, eu entendo e tal essa questão, mas biologicamente o seu cromossomo ainda é o cromossomo de uma mulher, né? Sem contar outras características físicas também, né? Então assim, biologicamente sempre vai ser uma mulher, biologicamente falando, tá? Então esse foi o argumento do Jordan Peterson e ele chamou, eu não sei se foi de propósito ou não, mas chamou de ela, e por isso ele foi banido do Twitter. Tá, o Twitter que não vejo a hora que essa porcaria, não vejo a hora dessa porcaria ser comprada finalmente pelo Elon Musk, né, pra restaurar pelo menos a liberdade de expressão. Tanto pra direita como pra esquerda, tá? Entendeu? Tudo bem, a esquerda quer protestar, tem que ter liberdade de expressão também. Se tem fake news, ok, vamos conversar sobre o assunto, né? Não basta simplesmente censurar e tirar, desplataformizar, acho que essa, enfim, em inglês seria o deplatform, mas não sei se é esse o verbo usado em português. Aí depois disso, né, em 2020, o ator assumiu que não se identificava mais como uma mulher, deixaria de ser chamado de Ellen, passou a ser chamado de Elliot. Aí o Jordan Peterson se referiu ao ator como ela, e logo ele foi banido da rede social. E é isso, acabou, né, por essas ideias extremistas de Jordan Peterson, né, isso acabou pegando mal pro Cristiano Ronaldo. Mas ele já sabia disso, tá? E não tem que ter medo não. Cara, é foda. O Cristiano Ronaldo é incancelável. Não tem que ter medo e baixar a cabeça pra essa cambada de idiota regressista aí na internet. Bem, pessoal, esse vídeo não teve edição, teve algumas coisas que eu poderia ter explicado melhor se eu tivesse um script, né, como nos outros vídeos. Não expliquei, né, mas para encerrar, né, eu vou deixá-los aqui com esse vídeo, que está lá no meu outro canal, tá? É só clicar e assistir, eu vou até dar o play aqui para vocês escutarem um pouquinho. Relações entre ladrão e lacron. No final de 2021, o presidente Macron recebeu no Palácio de Eliseu, em Paris, a ilustre visita de ninguém menos que Luiz Inácio, acolhido no país com honras de Estado, mesmo não ocupando nenhum cargo público na época.